que nesse tempo que vamos ter juntos, os céus possam se abrir e que toda a vontade, toda aquela medida que Ele tem em seu coração possa ser dispensada em nosso meio. Que nada se perca. Que possamos receber com ações de graças toda a palavra que Ele tem a dispensar aos nossos corações. Há pouco estávamos orando e foi mencionado que, como Maria, naquela ocasião assentou-se aos pés do Senhor Jesus para contemplar a face, a sua beleza, a sua sublimidade, mas também os seus ensinamentos. Nós, da mesma forma, exercemos esse mesmo gesto. Todos nós nos colocamos aos pés do Senhor, para vermos um pouco mais da sua sublimidade, da sua beleza, e também para receber toda a palavra que Ele tem, pelo seu Espírito, a comunicar a nós. Palavra esta que vem com o objetivo de desafiar nossos corações, para que então possamos ser uma assembleia que honre, que glorifique, que exalte o seu nome, não somente quando nós estamos reunidos, mas quando estamos também no nosso dia a dia. Então a este Senhor, esse amado Jesus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? Vamos pegar nossas Bíblias, livro de Colossenses. Nós vamos pegar duas passagens que têm norteado e há de nortear nosso tempo enquanto tivermos esse encargo no coração com os irmãos, para que já pela leitura da palavra sejamos então tocados pelo Espírito. Então Colossenses capítulo 1, primeira citação, versículo 18. Na sequência da leitura nós vamos estar mencionando outro texto que vamos ler. Então, Colossenses 1,18 temos assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Guardemos em especial esta expressão que está dentro da primeira parte da leitura feita. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A outra passagem é 1 Pedro, capítulo 3, o verso é 15. Nós temos assim a palavra do Senhor nos dando a revelação. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em especial também destacamos a primeira parte do texto lido, que diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Então nós temos estas duas diretrizes para nós. Por um lado, nós estamos tratando com os irmãos quais seriam as características que evidenciam que uma assembleia tem Cristo como cabeça. Quais seriam os fatores reais, palpáveis, que poderiam anunciar de modo límpido, claro, que uma assembleia, de fato, tem Cristo como o seu cabeça. Esse no aspecto coletivo que nós temos levantado esta questão para todos nós. O segundo aspecto, que é o individual, está relacionado com a segunda leitura feita. Será que, em fato, nós temos santificado a Cristo como Senhor em nossos corações? Da mesma forma, nós podemos levantar uma questão similar àquilo que se refere ao aspecto coletivo. Quais seriam, então, individualmente falando, as características que pudessem evidenciar que, para cada um de nós, individualmente falando, Cristo tem exercido o seu senhorio? Creio que estamos claros dentro do que nós estamos propondo diante dos irmãos. Por um lado, quais são as evidências claras que uma assembleia, de fato, tem Cristo como seu cabeça? Pelo lado individual, qual a evidência clara que, de fato, Cristo tem sido santificado em meu coração como Senhor absoluto? E nós destacamos para os irmãos que,
dentre tantas outras maneiras de observarmos este assunto, selecionamos 10 aspectos fundamentais que tanto servem para desafiar-nos coletivamente falando, como individualmente. E na semana passada nós fizemos uma introdução mostrando que o primeiro aspecto que atende ambas as partes é ser uma igreja separada do mundo. É ser um cristão que tem experimentado a sua separação do mundo. Aí nós fizemos algumas observações na oportunidade, nós vamos aqui apenas para trazer uma lembrança ao nosso coração, citar todas as 9 restantes agora, para que fique bastante alicerçado nos nossos corações. O segundo aspecto que evidencia com clareza que Cristo tem exercido o seu encabeçamento numa assembleia é que ela anda de modo digno da vocação a qual ela foi chamada. Da mesma forma, individualmente, nós vamos estar mostrando que Cristo, em fato, tem exercido o seu senhorio em nós, quando nós andarmos de modo digno da vocação a qual fazemos parte. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é algo também que está bastante próximo desse segundo. É que uma assembleia que retém Cristo como cabeça, ela é uma carta conhecida e lida por todos os homens. Ela foi escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Ou seja, somos uma carta, aonde as pessoas, sem nós abrirmos a boca, estão fazendo uma leitura muito clara. Lógico, isso vale também para o nosso testemunho longe da multidão. É quando nós estamos somente nós, agindo, reagindo, tendo atos e tendo atitudes no coração também. Somos uma carta que de fato tem sido conhecida e lida por todos os homens. Isso então caracterizaria que ele, individualmente falando, tem exercido o seu senhorio em mim e em cada um de nós. Esse é o terceiro aspecto. O quarto aspecto, que também está muito próximo deste, é que tanto uma assembleia como aquele cristão individual, ele experimenta um aspecto muito lindo, que é ser escravo de amor por Cristo Jesus. Uma assembleia escrava de amor por Cristo estaria anunciando então de modo muito prático que ela tem como cabeça Cristo Jesus. E nós individualmente estaríamos anunciando de modo prático que nós, sendo escravos de amor por Cristo, ele de fato estaria exercendo o seu senhorio em nós. Estamos nesse quarto aspecto. O quinto aspecto envolve algo muito importante também, que tanto do ponto de vista da assembleia como individual, nós devemos ansiar, não somente ansiar pela disciplina do Senhor sobre nossas vidas, mas amar a disciplina, pois ela tem um objetivo muito claro da formação do caráter de Cristo. Tanto no aspecto individual, porque ele exercendo o seu encabeçamento numa assembleia, o bom perfume de Cristo será sentido principalmente pelo Pai Celestial. Por quê? Porque nós estamos nos rendendo aos aspectos disciplinares dele, que visa exatamente sermos conformados à imagem desse amado Senhor. Do ponto de vista individual não é diferente. O Senhor nos trata individualmente, nos disciplina individualmente. Nós precisamos não só desejar, mas como amar essa disciplina. A princípio, ela não nos parece algo benéfico, mas ela produz um peso eterno de glória para nós. Estamos no quinto aspecto? Então, o sexto aspecto envolve o quê? Envolve que estaremos anunciando que Cristo é o cabeça de uma assembleia, quando ela não somente tiver uma mensagem a levar a este mundo, que é a mensagem da cruz, mas ela é uma mensageira silenciosa da cruz, porque ela traz as marcas da cruz sobre a sua própria experiência. Ali está uma assembleia que tem as marcas da cruz. Ela não somente tem uma mensagem da cruz, ela é uma assembleia crucificada com Cristo. Do ponto de vista individual, nós estamos dentro da mesma realidade. De que maneira estaremos
desfrutando o senhorio de Cristo em nossos corações, santificando-o como Senhor em nossos corações, quando é em fato, muito mais de termos uma mensagem nos lábios, nós sermos essa mensagem viva. Viva, as pessoas vão tocar Cristo em nós. Porque as marcas da cruz são evidentes nos nossos aspectos que envolvem os atos diários, as atitudes internas, reações, ações, enfim. Todas essas circunstâncias mostram exatamente a idade espiritual na qual nós estamos vivendo atualmente. Creio que estamos no sexto, agora o sétimo aspecto. O sétimo aspecto é uma assembleia que ora ao Senhor. Ela tem uma vida de oração. Isso vale tanto do ponto de vista coletivo como do ponto de vista individual. Ela tem uma vida de oração. Esse cristão que tem exercido ou tem desfrutado do Senhor de Cristo, ela vive também aos pés do Senhor, anda de joelhos. Esse é o sétimo aspecto. O oitavo aspecto envolve o quê? Que tanto a assembleia como o cristão, ambos amam a palavra do Senhor. Têm prazer em se alimentar da palavra do Senhor. Esse é o oitavo aspecto que anuncia claramente que nós estamos, de fato, olha, o Senhor é o cabeça dessa assembleia. Quais são as evidências? São essas que estamos dizendo. Do ponto de vista individual, esta evidência é, sim, nós amamos a palavra, eu amo a palavra, busco a palavra. Faltam dois para completarmos. O nono aspecto envolve o quê? Esta assembleia é guiada pelo Espírito Santo. Pois é impossível nós manifestarmos a glória, as belezas de Cristo, sermos mensageiros de Cristo, sem que o Espírito Santo exerça o seu governo sobre nós, sem que Ele presida a Assembleia. Nós nos reunimos na dependência desse Espírito Santo maravilhoso. Do ponto de vista individual, não é diferente. Nós precisamos ter uma dependência absoluta do governo, da presidência do Espírito Santo. Falta-nos o último aspecto. Tanto a Assembleia como o cristão, nós seremos conhecidos pelo amor. Então nós encerramos essa corrente que está ligada por todos estes elos. Não podemos quebrar nenhum desses elos. Esses 10 elos que formam essa corrente, de fato, anunciam que uma Assembleia, de fato, ela possa estar gozando o quê? Do encabeçamento de Cristo. E que este cristão, qualquer um de nós, estaríamos gozando também de um senhorio prático no dia a dia. Ele estaria sendo santificado, separado em nós, exercendo o senhorio. Aí sim, nós teremos um motivo para anunciar ao mundo qual é a razão da esperança que nós temos. Isso nos daria, então, como nos dá autoridade. Isso é para que fique gravado aos nossos corações. Nós precisamos dar um passo além do que nós demos na semana passada, que seria o segundo passo hoje. E com a ajuda do Senhor, vamos verificar, se o Senhor assim nos permite, pelo menos vamos avançar mais 3 aspectos hoje. Porque eles estão tão juntos como todos os demais. Vamos buscar no segundo, que é o andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, procurar falar algumas coisas. Já em uma outra ocasião falamos dos sermos cartas vivas, mas isso está inserido nesse terceiro aspecto. E por fim, o quarto aspecto, que vamos ver hoje, seria então sermos escravos de amor. Ainda que seriam colocações que são bastante gerais, mas isso tem o objetivo também de nos encorajar a nós mesmos buscarmos estes caminhos diante do Senhor com humilhação, para que Ele venha, então, falar a nós tudo aquilo que Ele quer, desafiar os nossos corações. Então, na semana passada, vamos só dar um recuo bem rápido, não vamos tocar nos assuntos que foi falado na semana passada, mas um recuo é para que possamos avançar. Quando nós tratamos com os irmãos a respeito que uma assembleia que tem ou quer desfrutar do encabeçamento de Cristo, ela é separada do mundo, valendo para o cristão também, nós abordamos várias situações tremendamente enfáticas
Eu confesso aos irmãos que foram momentos de bastante ênfase, bastante ousados, mas tudo aqui começa. Por quê? Porque os irmãos se lembram que nós falamos um pouquinho do significado do termo igreja. Tamanha importância de nós sabermos o que é igreja, como foi pontuado naquela oportunidade. Então me permitam só dizer mais algo que os irmãos já têm no coração. Quando nós viemos para cá, nós não viemos para a igreja. Isso aqui não é uma igreja. Ainda que pudesse ter algumas características diferentes desse escritório, mas o local de reunião não é igreja. A igreja se deslocou dos seus lares para vir se reunir nesse ambiente, que poderia ser em qualquer outro. Então a igreja não é um local de reunião. A igreja nada mais é do que a expressão do corpo de Cristo, seja ele aonde estiver reunido. A igreja. E vimos que a igreja, então, dentro da sua própria etimologia da análise da palavra, significa os chamados para fora. Para fora do quê? Deste mundo. Fomos chamados para fora deste mundo. Aí lembra-se que eu agreguei um pensamento, e creio que não estaria pecando diante desse assunto, para sermos de uso exclusivo daquele que nos chamou para fora deste mundo. Então a igreja são os chamados para fora deste mundo. Então tudo começa aqui. Os irmãos se lembram daquelas 5 táticas ou estratégias que Faraó, a figura de Satanás lá no Egito, buscou utilizar para manter o povo de Israel cativo lá. Lembra-se, havia-se dado uma ordem no coração de Moisés que o povo deveria marchar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor. Já vimos tudo isto. Mas Faraó buscou de 5 maneiras diferentes, estrategicamente, manter o povo preso lá no Egito. Aumentou o serviço. Vocês podem fazer o sacrifício aqui dentro do Egito. Vocês podem ir, mas deixam seus filhos. Vocês podem ir, mas deixam seus animais. Ou seja, foram artimanhas e artimanhas que foram usadas para manter o povo cativo. Mas graças ao Senhor, Moisés se posicionou. E, por fim, eles saíram. Aí nós temos toda aquela história que os irmãos podem verificar com cuidado lá em Êxodo, capítulo 12 em diante. Qual foi o processo que Deus utilizou para libertar o povo. E eles saíram daquele contexto do Egito, mas Deus tinha um propósito de levá-los para a terra de Canaã, para que lá eles pudessem, dentro da figura de Canaã, desfrutarem da plenitude da promessa de Deus. E nós saímos de Cristo e vamos para onde? Para a plenitude de Cristo. Então nós temos sido chamados para isso, irmãos. Então nós precisamos dar um passo a mais nesta noite. Envolve então aqueles 3 aspectos sequentes, que nós abordamos. E para isso vamos pegar então Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Veja versos 1 e 2. Temos assim a palavra do Senhor, dizendo: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se vocês estudarem, pois, o livro de Efésios, vocês vão verificar entre o capítulo 2 e o capítulo 5, vocês vão encontrar 9 vezes a utilização do verbo andar. Muito importante. Do capítulo 2 ao capítulo 5, 9 vezes. Cada um deles tem ensinos profundos para nós. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra, ele como prisioneiro do Senhor, que nós devemos andar do modo digno da vocação a qual nós somos chamados. O nosso assunto hoje não é a vocação a que fomos chamados. Isso vai ser depois. Mas vale a pena apenas uma pequena consideração. Essa vocação nós vamos observar que, segundo Filipenses 3,14, ela é uma soberana vocação. Segunda, na perspectiva de 2 Timóteo 1,9, ela é uma santa vocação. E segundo a perspectiva do escritor de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, ela é uma vocação celestial. Então nós estamos falando de algo muito significativo. Esse chamamento, vocação, está diretamente
relacionado com o eterno propósito de Deus. Se é eterno propósito de Deus, que aconteceu antes da fundação do mundo. Mas isso é um assunto que nós vamos, na sequência, numa outra oportunidade, está dentro desse processo, mas hoje não vamos entrar dentro dessa linha. Mas para entendermos que essa vocação não é algo comum. Ela é santa, ela é soberana e ela é celestial. Então é algo tremendamente importante. E quando o Espírito Santo nos mostra que nós estamos inseridos dentro desse chamamento, nós vamos entender a força desse texto, como Paulo está rogando, como prisioneiro no Senhor, que nós então, segundo essa vocação, devemos andar de modo digno. Essa palavra digno, no seu sentido, contexto primário, é harmônico. Harmônico. E nós já sabemos de antemão que é impossível nós andarmos ou atendermos esse chamado de andarmos de modo digno com a nossa vida natural. Porque este apelo que o apóstolo Paulo faz pelo Espírito, ele só pode ser atendido pelo mesmo Espírito que revelou essa palavra, agindo em nós. E ele sempre vai agir em nós associado à obra da cruz. Cruz operando em nós, na nossa carne, e ele revelando a vida do Cristo ressurreto em nós. E desta forma, então, jamais ousaríamos usar os aspectos da nossa vida natural para responder esse chamado aqui. Esse andar aqui de modo digno é o andar harmônico. É assim, quando as pessoas observarem o andar, tanto de uma assembleia que diz estar debaixo do encabeçamento de Cristo, como um cristão que diz estar debaixo do senhorio desse Senhor. Então, falemos menos e respondamos mais. Este andar, ele vai caracterizar exatamente esses dois aspectos, encabeçamento e senhorio para nós. Tremendamente importante. Eu tinha no meu coração que foi um irmão chamado Matthew Henry, também viveu nos séculos passados, um irmão bastante conhecido dentro daquilo que ele escreveu, mas eu creio que eu tenho pecado com relação ao que eu vou dizer aqui. Eu creio que é Matthew Wilkes, também um irmão que viveu dentro do século XVIII e XIX, que foi desafiado a um tremendo ensino para nós, que vai nos ajudar aqui. Esse era um irmão bastante ousado e bastante determinado dentro do seu contexto de testemunho da sua época. E ele morava na região de Londres, lá dentro do contexto da Inglaterra. E este irmão foi chamado para fazer avaliação de um missionário que tinha desejos de servir o Senhor na Índia. Isso dentro desse contexto. E os irmãos entenderam que Matthew Wilkes, então, poderia ser um irmão que pudesse fazer uma avaliação adequada para que esse jovem pudesse ir para a Índia. E ele, então, aceitou e falou para esse jovem assim, olha, vamos marcar um encontro. Época de frio em Londres, bastante frio. Ele falou assim, meu jovem, nós vamos nos encontrar em tal rua, esquina com tal rua, às 6 horas da manhã. Eu quero ter uma conversa com você naquela esquina. 6 horas da manhã, frio. Esse jovem apareceu 6 horas da manhã, um pouquinho antes até, uns 15 minutos antes, esperando o Dr. Matthew Wilkes. 6 horas, cadê Dr. Matthew Wilkes? 6:30, cadê Wilkes? 7 horas, 8 horas, 8:30 aparece Matthew Wilkes. E fala assim, como vai, meu jovem? Eu falo assim, tudo bem. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Primeira, soletre a palavra gato. Nós, dentro do contexto inglês. G-A-T-O. Muito bem, teus conhecimentos são interessantes. Agora vamos ver os teus conhecimentos da matemática. Quanto é 2 mais 2? Ele falou, 4. Ele deu um tapa nas costas dele e falou assim, pode ir para casa. Aí, no dia da reunião para avaliação desse encontro, então, o Dr. Matthew Wilkes apresentou diante daquela comissão que tinha escalado ele, disse assim, mande esse jovem para a Índia, porque ele passou no teste. Primeiramente, ele mostrou abnegação. Ele mostrou que ele não somente tinha uma mensagem da cruz a levar para a Índia,
ele mostrou as marcas da cruz, um homem abnegado. Segundo aspecto, esse temperamento dele, não reativo. Eu pude cheirar o bom perfume de Cristo nele. Esse jovem está preparado. E por fim, esse jovem foi testado no seu caráter dentro daquilo que é a primeira de todas as expressões de um caráter santo, a humildade. Ele não fez questão de ser abordado daquelas perguntas tão sem significado. Então esse jovem não vai ser alguém que irá para a Índia levar uma mensagem. Ele é a mensagem para a Índia. Esse era um jovem que andava de modo digno da vocação a qual ele foi chamado. Este era um jovem verdadeiramente que poderia ser usado pelo Senhor em qualquer contexto que ele fosse enviado. Então, quando nós somos provados dentro desse contexto, veja que o Senhor, ele não estava, ainda falando um pouco dentro desse cenário, através de Matthew Wilkes, de questioná-lo para aquele jovem, qual a tua consideração sobre a natureza teantrópica de Cristo? Você pode me falar sobre a questão supralapsariana da nossa salvação? Não perguntou essas coisas que nem nós entendemos direito. Ele foi provado no seu caráter. E com certeza, aquele jovem não aprendeu a andar de modo digno da vocação que ele foi chamado dentro de uma sala de aula. Era um jovem que já ao longo do tempo o Senhor pelo Espírito estava trabalhando e trabalhando, para que ele pudesse então, debaixo dessa moedura que veio sobre ele, expressar abnegação, temperamento não reativo, temperamento que manifestava o perfume de Cristo e a mais sublime de todas as expressões do caráter, a humildade. É assim que é. Será que nós poderemos buscar diante do Senhor esse desafio? Senhor, nós queremos ser uma assembleia que de fato o tenha como nosso cabeça. E nós seremos vistos desta forma quando nós andarmos de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. É assim. Então essa é uma experiência que deve tocar o nosso coração. O Senhor não está preocupado no que concerne a quantas informações a respeito de Cristo nós temos. Nós podemos fazer seminários, inclusive ampliar e sermos até doutores em divindade. Existe isso. Mas sem nenhuma realidade espiritual na nossa experiência. Sem nenhuma realidade. O que o Senhor de fato quer é que o seu caráter seja formado em nós. E sabe o que acontece, irmãos? É por isso que nós andamos juntos. Porque nós pensamos tão contrariamente uns aos outros. Nós somos tão diferentes. Nós somos tão difíceis de nos relacionarmos, mas é exatamente esse tipo de material que o Senhor quer usar na sua ação mútua, para exatamente nós botarmos a boca no pó, nos humilharmos e sermos trabalhados e trabalharmos na vida dos outros. O Senhor vai fazer isso. Que é muito fácil nós escorregarmos e buscarmos, sabe, aquela amizade, aquele contexto no qual nós podemos ser bem aceitos, mas o Senhor nos leva para contextos onde vamos ser provados. Porque Ele está interessado na formação do caráter de Cristo em nós. Então não é a quantidade de informações a respeito de Cristo, é o quanto de Cristo eu tenho em mim e em você. É o quanto de Cristo está sendo formado numa assembleia. Nós podemos nos reunir por muitos anos seguidos. E no final destes anos, nós passarmos uma tremenda vergonha diante do Senhor. Porque nada, absolutamente nada de Cristo pode ser visto em nós, se nós não nos rendermos ao tratamento do Espírito Santo. Isso vale do ponto de vista individual. O Senhor tem arranjado circunstâncias pelo seu Espírito em nós, para que nós possamos experimentar este andar harmônico, que em fato glorifica o nome do Senhor.
né? Só para associar uma passagem aqui a esta, pega Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ela está bastante relacionada, bem próxima do que nós estamos falando do ponto de vista o andar. Então, Filipenses 1, 27. Observe a palavra do Senhor. Vivei, acima de tudo, por modo digno ou harmônico do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O texto em si ele é extremamente rico, né? Estarmos firmes em um só espírito, isso é maravilhoso, mas como uma só alma, demanda o tratamento do Senhor em nossas vidas. Esse é o aperfeiçoamento da fé, na qual todos nós estamos andando e buscando, para que nós sejamos ajustados a uma única realidade. Mas esse não é o ponto que estamos chamando a atenção. É o início do versículo, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, ou andai de modo digno. Mas essa palavra, vivei, ela é muito significativa. Lá no seu original, sabe o que significa? Portai-vos como cidadãos. Agora, que tipo de cidadãos? Só pega para vocês responderem, capítulo 3 de Filipenses, veja o versículo 20. Você vai associar Filipenses 3:20 com o que estamos lendo agora. E vamos observar que tipo de cidadania nós devemos manifestar. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, o termo pátria, é cidadania. Aqui a palavra está relacionada a politeomai, que é a mesma palavra que é o versículo 27 do capítulo 1. Vivei de modo digno, ou portai-vos como cidadãos, o quê? Celestiais. Este é o modo digno que devemos andar. Irmãos e irmãs, quando nós nascemos de novo, quando um dia, pela graça do Senhor, nós fomos alcançados pelo Evangelho, então nós nos rendemos a esse Evangelho. Vimos o nosso estado de pecaminosidade, nosso estado de perdição. Não havia esperança para nós não tínhamos como sair da nossa própria condição de condenação. Mas Deus, o Pai, nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito, dando-nos um caminho claro de salvação. E quando então nós nos rendemos a essa obra de salvação, o que aconteceu? Nós ganhamos a vida dele em nós. Nosso espírito, que outrora estava morto, ganhou vida. Somos regenerados. Mas algo que pouco pensamos ou pouco meditamos sobre o assunto é que, quando nós nascemos de novo, devemos saber, nós não mais nos pertencemos. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Fostes comprados por preço. Devemos glorificar, pois, o Senhor de modo adequado. Se fomos comprados, logo somos daquele que nos comprou. O fato é que muitas vezes nós entendemos que fomos regenerados e o Senhor, então, de uma forma ou outra, fala assim: bom, agora você toca a tua vida e eu vou te abençoar nessa vida. Errado. Não nascemos de novo, nós não mais nos pertencemos, somos daquele. Ou seja, se somos daquele, não só no que trata a nossa pessoa, mas tudo que está à nossa volta. Todo o nosso trabalho, toda a nossa família, todo o contexto não mais nos pertence. Por quê? A nossa pátria está nos céus. A Bíblia não fala que somos peregrinos e forasteiros nessa terra? Só que nós, muitas vezes, não temos retido Cristo como cabeça, porque os nossos olhos são horizontalizados. Nós vivemos em função de nós mesmos, em função das nossas necessidades. Mas nossos olhos devem estar no vertical, olhando para Ele. Então, esse segundo aspecto de nós andarmos de modo digno, envolve, de fato, nós desfrutarmos dessa cidadania. Vivei de modo digno. Vivei. Significa, olha, sejam cidadãos celestiais, de tal forma que vocês honrem ao Evangelho pelo qual vocês foram ganhos, conquistados. Esse é um aspecto tremendamente significativo. Aí sim nós vamos expressar de modo claro o senhorio de Cristo.
Não somos de nós mesmos, somos do Senhor Jesus. Então isso nos leva a uma seguinte situação básica, pelas manhãs, quando nós acordamos. Senhor, olha, Senhor, primeira palavra, Senhor. Não, Ele é o Senhor. Guia os meus passos. Eu tenho tantos afazeres ao longo do dia. Vá diante de mim, Senhor. Vá aplicando a tua vontade. Que aquela medida, aquela porção que o Senhor tem a revelar ao meu coração, individualmente falando, o Senhor possa encontrar um caminho e possa então manifestar essa revelação. Que eu possa ser luz, que eu possa ser bênção aonde quer que eu vá. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E isso é andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Mas, associando esse aspecto, vamos nos lembrar de algo que já foi falado em uma ocasião, que nós somos também cartas vivas, conhecida, lida por todos os homens, porque ela não foi escrita com tinta, e sim pelo Espírito do Deus vivente. Vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 3, só para deixar esse registro para os irmãos. 2 Coríntios 3. Eu fiz a menção do versículo 2 aos irmãos. 2 Coríntios 3, olha, verso 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Olha, manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Como estávamos há pouco falando, irmãos e irmãs, nós somos uma mensagem silenciosa. Independentemente da mensagem que estamos proclamando, as pessoas estão lendo em nós. O que as pessoas estão lendo em nós enquanto Assembleia? E se elas lerem de fato o que o Espírito Santo tem escrito, o Espírito de Deus vivente tem escrito, então estamos, de fato, experimentando o encabeçamento de Cristo. Lá vai uma Assembleia que tem desfrutado do encabeçamento de Cristo. Individualmente falando, o que as pessoas leem em mim sem eu abrir a boca? O que um porteiro do meu prédio lê em mim? O que um funcionário lê a meu respeito? O que um patrão lê a meu respeito? O que os meus filhos, minha esposa, meu esposo, qual é a leitura que é feita em mim? Eu fico vendo às vezes quanto borrão há em mim. Quanto borrão há, quanto garrancho há em mim, que com certeza não tem sido escrito pelo Espírito do Deus vivente. E em nós, enquanto Assembleia. Agora, a grande questão, como foi abordado, é que o Espírito Santo só tem uma mensagem a escrever numa Assembleia e escrever em nós individualmente. E essa mensagem não é um assunto. Não é um código de éticas morais. Essa mensagem é uma pessoa. Cristo Jesus. Como os irmãos já ouviram, o Espírito Santo, na realidade, ele pratica bordado, e o bordado chamado ponto cruz. Ele vai bordar a Cristo em nós pela operação da cruz. E assim, então, nesse bordar Cristo, nesse escrever Cristo em nós, então nós estamos sendo preparados para nos tornar aí essas cartas, coletivamente falando, vivas, para que as pessoas leiam Cristo em nós. O assunto do Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Às vezes nós temos uma cabeça inchada de conhecimento. 500 quilos de conhecimento da Bíblia, mas nem 100 gramas de realidade espiritual. Isso é terrível. Isso nos leva para o campo da hipocrisia. Porque a gente acaba falando, testemunhando de algo que não é real em nós. Então é melhor nós falarmos muito pouco, mas dentro de um contexto de realidade que experimentamos, do que sermos professores de vida das pessoas, sem que esta realidade seja uma expressão genuína no coração.
Então o que o Espírito Santo está tecendo em nós, bordando, escrevendo, é a pessoa gloriosa de Cristo. Estamos, em outras palavras, usando 2 Coríntios 3,18, né? Estamos sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Estamos sendo transformados. Ou seja, não há, insisto aqui, não há possibilidade em pensar nesse processo de transformação, nos isentarmos da obra da cruz. Impossível. Impossível. O Senhor tem nos aproximado, o Senhor tem nos agregado juntos, exatamente porque nós somos aqueles que precisam mutuamente uns dos outros. Lembro de certo irmão, não vou ter liberdade de mencioná-lo aqui, mas o irmão falou assim, olha, eu quero me apresentar, eu sou o irmão Cactus, mas eu sou um irmão, eu preciso ser amado, irmão Cactus. E exatamente, temos os irmãos Cactus, temos de tudo. Mas o Senhor precisa nos ajudar, não é que agora vamos ser os eternos cactos, mas somos amados, mas deixa o Senhor trabalhar com essa cactude, né? Essas coisas que pegam em nós. O Senhor quer de fato fazer com que nós saiamos da esfera do espinheiro para ganharmos a dimensão do lírio. Para que as pessoas possam de fato ver em nós que há uma transformação genuína. Senão nós somos apenas contemplativos. Nós temos uma mensagem que ela quase como um pote na ponta de um arco-íris, inalcançável. Falamos de libertação, falamos de vida, falamos de um caminhar, de viver na presença do Senhor, só que na prática, não, o Senhor nos livre disto. Nós queremos uma prática, queremos ser essas cartas vivas. E eu fico pensando comigo, quanto tempo o Espírito Santo tem pacientemente nos aguardado. Porque Ele não invade a nossa vida. Ele não atropela a nossa vida. Ele quer que nós desejemos, como nós vamos falar na sequência, quando o Senhor permitir, desejemos, amemos a sua disciplina. Ele não vai entrar nos locais escondidos da nossa esfera de alma, sem que nós desejemos. Ele quer entrar em quartos escuros da nossa alma, mas Ele não vai pegar a chave na marra. Ele vai esperar você e eu falar assim, tó a chave, faça a obra. E essa obra é dolorida, porque mexer com a nossa carne, mexer com os nossos valores, mexer com o nosso estilo de vida, mexer com as nossas escolhas, mexer com tudo aquilo que nós entendemos de real como importante para nós, é mexer com a nossa carne. Mas nós precisamos dar esse passo de fé para o Senhor, entra nesses departamentos e faça uma obra. Faça uma obra. Eu quero, nós queremos ser uma carta viva. Carta viva é uma carta ambulante, conhecida e lida por todos os homens. E eu fico perguntando a mim mesmo, o que as pessoas leem em mim? O que as pessoas leem em nós? Irmãos e irmãs, não tem nenhum intento aqui, porque somos todos imperfeitos, nenhum intento de dizer que nós não vamos tropeçar, não vamos errar, mas o fato é que nós precisamos sempre oferecer ao Senhor um caminho no nosso coração, para que Ele faça a obra que é dele. Nós não fazemos a obra do Senhor em nós, é o Espírito que faz a obra dele em nós. Mas nós precisamos desejar isto. Senhor, eu quero isto. Ainda que a minha carne vá conspirar contra esse meu próprio desejo, mas tenha liberdade. Venha me ganhar. Então somos cartas vivas de Cristo. Essas cartas que precisam ser de fato conhecidas e também compreendidas e lidas por todos os que estão à nossa volta. Então, esse é um aspecto que envolve também que estaremos proclamando de modo real que Cristo é o cabeça de uma assembleia. É uma evidência, uma característica que claramente aponta para isso, é um fator. E individualmente também.
Só é importante sempre pensarmos, quando falamos do ponto de vista coletivo, apenas reforçando algo que já está em nosso coração. Quando falamos da igreja, então já vimos que a igreja não é um prédio, argamassa, tijolo, madeira. Igreja é o corpo de Cristo. Nós, somados uns aos outros, somos a expressão do corpo de Cristo. Só uma lembrança que vou fazer, que os irmãos já sabem. Aqueles 120 irmãos que estavam lá orando, naquele cenáculo antes do Pentecostes, eles 120 indivíduos. Mas quando o Espírito Santo veio sobre todos aqueles indivíduos, eles deixaram de ser ou compreender aquela esfera de apenas expressarem-se como indivíduos, se tornaram membros uns dos outros. Ali nasceu a igreja. Aqueles indivíduos se tornaram então membros espirituais uns dos outros. Porque o Espírito Santo trouxe a realidade de que Cristo é o cabeça, o Senhor absoluto desse universo. E que então todo aquele barulho que aconteceu lá naquele momento que o Espírito Santo veio, nada mais era do que as sinetas das vestes do sumo sacerdote, mostrando que ele estava no santíssimo lugar. Então, é como o Senhor Jesus, encabeçado nesse universo, pudesse então, naquele barulho maravilhoso lá no Pentecostes, estivesse anunciando: eu estou no santíssimo lugar. Esse é o nosso Senhor. Então, ali aconteceu o início da igreja. Aqueles indivíduos não eram mais indivíduos, eram membros uns dos outros, membros de um corpo, tendo Cristo como cabeça. Ali nasceu uma esfera espiritual. Por isso que igreja tem a sua origem celestial, porque ele é antes da fundação do mundo. E ela tem um destino celestial e tem uma natureza espiritual. Origem, destinos celestiais, natureza espiritual. Então, como que nós vamos ousar colocar as mãos naquilo que é espiritual? Somente o Espírito Santo pode presidir o corpo de Cristo. Aqueles a quem o Senhor se movimenta no meio da Assembleia são simplesmente instrumentos para que possam ser usados. Mas é o Espírito Santo que governa, é o Espírito Santo quem preside. Então isso é muito significativo e deixar como um registro para nós. Agora, avançando um pouco mais dentro desse aspecto, não somente, somos separados deste mundo, como foi o aspecto da semana passada. Não somente devemos andar de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Não somente sermos uma carta viva, mas nós devemos ser escravos de amor. Escravos de amor. E o que vem a ser isto? O próprio apóstolo Paulo já nos dá, em outras linhas de compreensão, esse mesmo pensamento, onde, depois nós vamos ver um texto específico, mas onde nós partimos da leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 1, e também capítulo 3, versículo 1 de Efésios, nós temos essa expressão, que é a mesma, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. E no capítulo 3, versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo está mostrando aqui que o seu estado de aprisionamento só tinha uma resposta. Ele era prisioneiro não da coroa de César, não do Império Romano. Ele era um prisioneiro do Senhor. E a gente percebe claramente na experiência do apóstolo Paulo que ele era um homem separado deste mundo. Ele era um homem que andava de modo digno da vocação a qual ele fazia parte. E que ele era uma carta viva. Mas aqui ele mostra como um prisioneiro do Senhor. Prisioneiro do Senhor porque é algo que ele tinha uma perfeita compreensão no seu íntimo de que ele estava lá não por um outro objetivo, a não ser aquele que o próprio Senhor havia determinado
nos seus desígnios eternos. Nós sabemos da história, por exemplo, de Paulo e Silas, quando chegaram em Filipos, eles tiveram aquela circunstância onde envolveu-se aquele processo daquela jovem adivinhadora, e depois ela teve o espírito maligno expulso dela, e isso causou a prisão de ambos. E eles então foram lançados lá no cárcere, e depois de terem levado muitas chibatadas, por volta da meia-noite, diz lá, depois vocês verifiquem Atos 16, a partir do verso 23, que eles por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. Estes homens, como já temos falado, não se pertenciam mais. Eles tinham a noção de que pertenciam àquele que por eles havia morrido e ressuscitado. Eles tinham certeza que aquele aprisionamento era um aprisionamento segundo os desígnios celestiais. Eles eram cartas vivas. Então eles eram de fato peregrinos e forasteiros. Eles estavam vivendo de modo digno do Evangelho, ou seja, eram cidadãos celestiais. Paulo falou assim: olha, eu tampouco, eu vou colocar em minhas palavras aqui, valorizo minha própria vida. Aí ele está dizendo assim: contanto que eu complete a carreira à qual eu fui chamado. Atos 20, 24. Aí Paulo fala assim: a minha vida eu não tenho em conta por mim mesmo. O que eu tenho em conta é completar minha carreira. Paulo não se preocupava com a extensão de tempo da sua vida. Ele se preocupava em completar a sua carreira. Lá no final da sua experiência, ele já podia se despedir do Senhor. Lá, completei a carreira, guardei a fé. Agora já estou sendo oferecido como libação. É completar a carreira. O Senhor tem uma carreira para nós. Então Paulo e Silas, dentro daquele contexto, nos mostram claramente, exatamente estes aspectos de que, de fato, Cristo, no caso de ambos, exercia o encabeçamento. Num caso individual, Cristo exercia o seu senhorio. E eles podiam então, como fizeram para o carcereiro, falar o quê? Da razão da esperança que havia no coração deles. Eles pregaram com autoridade. Não foi isso? E o carcereiro que então tinha ordenado toda aquelas chibatadas foi o mesmo que curou, colocou metiolate nas costas de Paulo e de Silas para sará-lo, para curá-lo. Foi mesmo. E ali, então, Lídia já tinha conhecido. A igreja em Filipos começou na casa de uma irmã chamada Lídia. Mas depois a igreja cresceu ali, porque a família do carcereiro foi agregada. Então, quando você e eu nascemos de novo, nós não nos unimos a uma igreja. Nós não passamos carta para uma igreja. O Espírito Santo nos batiza num corpo. Mesmo que nós não tenhamos compreensão disto, mas é o que acontece. Uma pessoa que nasceu de novo, ela é batizada num corpo vivo. Ela não é unida a uma instituição, ela é unida a uma realidade espiritual. Isso é participar da igreja de Cristo Jesus. Fazemos parte dessa chamada celestial, os chamados para fora, eclésia. Então Paulo aqui dentro desse contexto, ele está falando, eu prisioneiro no Senhor. Ele não foi preso lá em Cesareia, ficou 2 anos lá, depois vem para Roma, fica mais 2 anos. E foi exatamente dentro desse contexto, segundo esses 2 anos em Roma, foi quando o Espírito Santo abriu as janelas do céu e trouxe as revelações mais profundas, já no outono da vida da experiência do apóstolo Paulo, onde trouxe a revelação de Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, as cartas mais elevadas que nós temos na Bíblia. Foi naquele contexto, onde Paulo já estava no outono da sua experiência. Foi quando o Senhor então trouxe. Ele sai novamente da prisão, na sequência, fica um período fora. Aí tem algumas situações a serem consideradas, mas surge Tito, 1 Timóteo. Depois ele é preso novamente. Quando ele então, depois ele vai ser julgado e morto, mas ali a última carta, a derradeira carta, 2 Timóteo, ele escreve. Que carta linda!
que vale a pena nós considerarmos. Carta linda do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo. Mas Paulo, então, ele se via como prisioneiro do Senhor. Este também deve ser um nominativo importante para uma igreja. Nós vamos falando de escravo agora. Mas somos prisioneiros, prisioneiros de amor. Tanto individualmente como coletivamente falando. Nós vamos pegar Êxodo, capítulo 21. Nós temos aqui um ensino muito lindo da palavra do Senhor. Êxodo 21, a partir do verso 1 mesmo, podemos até o versículo 6. Temos assim a palavra do Senhor. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Aqui está. Que texto precioso para os nossos corações. Que texto precioso. Vocês entenderam aqui como era formulada a lei. Havia uma lei de proteção àqueles que serviam. Serviriam 6 anos, os 7 anos seria livre. E eles tinham direitos, eles tinham realmente genuínos direitos que eram dados a eles. Mas se este escravo, ao fim de todo esse período que lhe dava o direito de sair livre, ele então desejasse servir ao seu senhor, primeiramente ele abriria mão de todos os seus direitos. Ele entrava para uma esfera que ele não mais gozaria de direito. Ele seria um escravo de amor. Aí tinha todo esse procedimento, mas observe bem o versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, nós podemos parar aqui, não é? Mas aí tem uma vírgula. Minha mulher e meus filhos. Vejam só os detalhes da palavra do Senhor, de um amor extenso. Dizer que amamos o Senhor, mas esse amor tem sido, de fato, um reflexo de modo real no lar. De que maneira isso acontece? Aí diz aí, eu não quero sair livre, forro, né? Aí o que esse senhor faria? Levaria até o juiz lá na porta da cidade, chegaria então com uma sovela, pensa naquele punção de furar couro de sapateiro, furaria aqui a orelha e colocaria um sinal. E aonde aquele escravo fosse, teria aquele sinal. Eu sou um escravo de amor do meu Senhor. Então, como que nós conhecemos uma assembleia que tem tido Cristo como cabeça? Orelhas furadas. Como nós conhecemos um cristão que, de fato, tem expressado Cristo como Senhor no seu viver? Orelha furada. Orelha furada. Se nós não tivermos esta realidade na nossa experiência interna, então nós não seremos escravos de amor. Irmãos, isso não é nada utópico, nada fantasioso. Isso são realidades que precisamos experimentar com a ajuda do Senhor, para que desfrutemos do encabeçamento de Cristo numa assembleia, para que, de fato, sejamos conhecidos como uma assembleia que, de fato, tem tido Cristo como cabeça. Então, quando nós associamos, separados do mundo, andando de modo digno da vocação a qual fomos convocados, sendo cartas vivas e escravos de amor. Olha que associação, que elos que vão se juntando aqui. Isto caracteriza
uma realidade a qual o Senhor tem esperado por tanto tempo. Sou daqueles, isso é uma particular compreensão minha, daqueles que entende que nós somos responsáveis pelo retardamento da volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda que o Senhor tenha o seu kairós, ninguém mexe nesse assunto, mas aquela hora, aquele dia, aquele tempo, ninguém sabe, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai que está nos céus. Que impressionante o Senhor Jesus dizer essas palavras. Mais impressionante fica quando Pedro nos diz assim, que nós devemos não só esperar a volta do Senhor, mas apressar a volta do Senhor. Como que nós podemos apressar? Mexer no relógio de Deus? O fato é que há uma associação direta entre a nossa resposta, a resposta da igreja, de todo o povo de Deus, em relação à formação do caráter dele em nós, para que ele exerça o seu encabeçamento. Enquanto nós estivermos vivendo vidas horizontalizadas, eu creio que nós simplesmente temos contribuído para o retardamento da volta do Senhor. Uso mais um exemplo para colocar esse pensamento em evidência. A própria saída do povo de Israel do Egito. Deus, quando tirou Israel do Egito, ele tinha um propósito de levá-lo para Canaã. Vamos colocar em números redondos 2 anos, até Cades Barneia. O povo chegou lá e endureceu o coração. Sabemos toda a história dos espias, etc. E por esse endurecimento, o Senhor falou assim, vocês vão navegar, caminhar pelos 38 anos restantes nesse deserto. Não foi a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eles desfrutassem 38 anos antes. Então, retardaram? Na minha compreensão, sim, retardaram o processo. Ainda que de maneira miraculosa nós nunca vamos compreender os desígnios finais do nosso Deus. Mas o fato é que há sim a necessidade de uma resposta no nosso coração. Uma resposta no que concerne a toda a obra que Ele está realizando, tanto individualmente como coletivamente falando. Então nós precisamos ser estes, que de fato tenham as orelhas furadas. Esta orelha furada como a sovela. E então nós vamos servir o Senhor para sempre. E isso associado ao que já foi dito. Nós não mais nos pertencemos. Somos agora do nosso Senhor, nosso amo. Olha a orelha furada. Através de atitudes, através das nossas escolhas, atos, enfim. Assim. Vamos verificar um ponto também significativo. Nesse tempo que nos resta ainda, uma vez que abordamos um pouquinho de cada situação, vamos colocar aqui, para concluirmos dessa forma, 3 coadores que devem nortear a vida do cristão. 3 tipos de andar que devem nortear a vida do cristão. Primeiro tipo de andar, 1 João. Eu falei 1 João, não, terceira epístola de João. Terceira epístola de João. E aqui nós temos esses 3 coadores que devem nortear, devem ser utilizados em todo o caminhar do cristão. Então, terceira epístola de João, uma vez tem um capítulo só, o versículo é 4. Veja só o versículo 4. João dizendo assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isto. Olha o andar aqui. Ando na verdade. Esse é o primeiro coador que deve fazer parte de uma assembleia e de um cristão. Ou seja, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu assino, todo o contexto que está envolvido, passa por esse coador da verdade? Essa é a situação. Se sim, estou andando segundo a verdade. E isso vai gerar alegria não só, João, mas no coração daquele que tem as suas mãos feridas. Esse é o primeiro coador. O segundo coador, Efésios, capítulo 5.
Efésios capítulo 5, versículo 8. Isso deve nortear, deve ser utilizado para balançar todo o nosso viver. Efésios 5, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha o verbo aí. Andar como filhos da luz. A mesma colocação anterior. Tudo que implica o nosso viver suporta a presença da luz? Ou preciso de penumbras, preciso de alguns aspectos obscuros? Se suportar, passou pelo segundo quador. Esse é o andar de modo digno da vocação a qual nós fomos convocados a participar. E vamos pegar o terceiro e último. Há tanto, nós podemos criar outros, mas vamos ficar com esses três aqui. Está mesmo nesse livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Agora, associe esse verbo andar, andai em amor, como também Cristo. Veja que não está escrito como Cristo andou, mas Ele nos amou e se entregou. Não está o andou aqui, está se entregou. O amor implica em entrega, implica em servir. Então esse é o terceiro quadro, o amor. Verdade, luz e amor. Essas três realidades precisam ser o que norteiam toda a experiência genuína de uma assembleia e de um cristão. Passa pelo quadro da verdade, passa pelo quadro da luz, passa pelo quadro do amor. Então, tudo que nós formos fazer, agir, temos uma conversa, às vezes é uma conversa mais importante, faça essa conversa, tenha essa conversa, mas fale em amor. Aí sim nós vamos estar expressando que nós estamos andando de modo digno da vocação a qual nós fazemos parte. Que coisa preciosa é a palavra do Senhor. Isso tudo implica naquela experiência daquele jovem que queria ser missionário. Sermos abnegados, temos um temperamento não reativo e temos a expressão de humildade, que é a primeira de todas as expressões do caráter de um santo. E precioso é, irmãos e irmãs, como nós precisamos de ajuda do Senhor. Fomos libertos desse mundo, não somos mais dele. Não é isso? Não fazemos parte mais desse contexto. Nós somos aqui como luz nesse mundo. Devemos resplandecer então como luzeiros num mundo caído nas trevas. Há um cântico muito antigo que ele persegue o meu coração. Eu vou colocar apenas uma estrofe ou outra para os irmãos, talvez os irmãos vão se lembrar, talvez um outro, que tem tocado muito o meu coração, e quando eu entoo no meu próprio coração é para que eu seja desafiado por ele mesmo. Agora deixa eu buscá-lo no meu coração. Uma estrofe diz assim: a lua ilumina a noite no céu, do sol refletindo essa luz. O mundo está sempre coberto de um véu, em nós é mistério ver a luz. Agora o coro assim: pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em nós.
deve desafiar nossos corações, irmãos. O mundo está em trevas. Devemos andar de modo digno. Devemos ser cartas vivas e escravos de amor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos socorra, irmãos. Querido Pai, nós nos rendemos a Ti, desejosos de que a Tua palavra possa ter encontrado um caminho nos nossos corações, para que todos sejamos desafiados e possamos responder a tudo que o Senhor tem falado a nós, como assembleia e também individualmente. Que o Espírito Santo exerça o seu governo sobre todos nós. Entregamos todo esse tempo aos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.